A paz de Deus com toda a querida Irmandade. Meu nome é Vânia, falo aqui da cidade de Indaiatuba. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus, para somente o nome de Deus e do Senhor Jesus ser eternamente louvado. Há alguns dias atrás eu tenho gravado um testemunho onde eu conto que em 3 meses eu namorei, noivei e casei, que o Senhor preparou meu esposo, que o Senhor usou de uma irmã para falar com a minha alma, e ali tudo foi se encaixando. Como já fazia 6 anos que que eu não ia mais para a igreja, ali o Senhor chamou eu nas águas do Santo Batismo, meu esposo veio do mundo também, não tinha entendimento, e quando fomos buscar a palavra que eu não podia gerar, pela palavra o Senhor mandou, ali ele já teve o primeiro entendimento, o que era Deus usar de um vaso para falar com a gente pela palavra. E como quando assim que a gente casou, ele ajudava o meu sogro de caminhão, como meu sogro era caminhoneiro, ele trabalhava com meu sogro e ficava dias fora de casa. E ele falou que ele não queria mais isso para ele, porque como agora ele era casado, ele tinha esposa, filho, eu estava gestante, já tinha um filho que já estava a caminho. Ele falou que ele queria um emprego para ele ir e voltar todos os dias para casa. E surgiu ali uma oferta para ele trabalhar para mexer com som. E ele achou muito estranho, que ele falou assim, ué, mas a minha fraqueza, o que eu mais gostava de fazer quando eu estava no mundo era mexer com som, e por que agora veio aparecer justo essa oferta para mim? Aí ele falou que ia buscar a palavra, eu falei, então vamos, é melhor ir buscar. Na hora que chegamos na igreja, ali no andamento do culto, teve a palavra, o senhor falou que tinha uma pessoa ali que tinha ido buscar a palavra, que tinha recebido uma oferta, mas que não era para aceitar o emprego, porque era uma cilada do inimigo, e que se aceitasse o buraco já estava feito e ia cair. Então, para não cair nesse buraco, o senhor já estava avisando que não era para aceitar. E falou que a comida na sua mesa não vai faltar, as roupas não vão envelhecer, o sapato não vai rasgar, mas as provas vai vir ardendo como fogo. Ali a gente saiu, eu falei, Senhor, né, se formos buscar a palavra, e o Senhor falou da necessidade que ele foi buscar, e falou nessa parte que as provas iam vir ardendo como fogo. Passou alguns dias, algum tempo, a gente começou a realmente ver a palavra se cumprir na nossa vida, porque digo aos irmãos que desde quando casamos, sempre fomos acompanhados pela prova, mas se não fosse por ela, nós não tava de pé até esse presente momento. Então, mesmo que um ano ia fazer que nós estávamos casados, que assim que eu casei, eu engravidei, eu tinha acontecido uma parte na nossa vida e Deus usou do meu primo em oração e falou que era para Deus mandar um anjo na nossa vida e mostrar para nós que Deus não era Deus de brincadeira e que era para Deus falar com a nossa alma. E ali, eu saindo de manhã com ele para ir no mercado comprar umas coisas, eu tinha falado para ele, eu falei para ele que eu precisava pegar meu vestido na costureira, e ele falou que estava juntando dinheiro porque ele queria fazer um curso de vigilante para ver se conseguia um emprego. E aí eu falei para ele que tá bom, ele não, mas pode pegar. Ele falou, eu não ligo para dinheiro, você sabe que eu não ligo, que eu te dou, mas toda vez que eu junto dinheiro para fazer uma determinada coisa, eu tenho que gastar, mas eu só queria um emprego para manter você e o meu filho que vai nascer, porque você sabe que eu não me importo, eu não ligo para dinheiro, o que eu tenho eu dou. Eu falei, eu sei. Aí ali nós fomos conversando e um dia antes nós tinha passado por uma parte e por um desentendimento bobo na época. A gente estava conversando, ele entendeu totalmente diferente do que eu falei. Ali subiu uma ira nele, ele falou que ia catar as coisas dele e ir embora. Saiu pela chuva, eu atrás dele, gestante, já quase para ganhar bebê. E eu falei, Senhor, cadê meu esposo? Traz ele de volta, Senhor, que ele é novo de crente, cadê ele? E ali ele voltou para casa, ali ele tinha ligado pro meu primo contando o que tinha acontecido, mas aí ele voltou depois, ali meu primo, Deus usou dele para fazer uma oração e pediu para Deus mandar um anjo na nossa vida para mostrar que Deus era Deus, que Deus não era Deus de brincadeira. Quando no dia seguinte amanheceu e esperamos o mercado abrir, fomos no mercado, na hora que a gente estava saindo do mercado, Deus desceu um casal e olhou para nós e perguntou se nós era crente. Eu falei, sim. Você é de que igreja? Eu falei, da Congregação Cristã do Brasil. Aí eles falaram, aí ele falou, a paz de Deus. A esposa dele também, creio que era esposa. Eu falei, amém. Aí ele olhou para mim, falou assim pro meu esposo, ei, rapaz, o que você fez ontem, hein?
quando você saiu e sua esposa saiu atrás de você chorando, perguntando: Senhor, cadê meu esposo? Traz ele de volta porque ele é novo de crente. Ali eu já não senti mais o meu pé no chão, porque foi exatamente o que eu falei, andando na chuva sozinha, no escuro, só eu e Deus, e era só Deus que sabia o que eu tinha falado. E o meu esposo, ele sempre falava assim, que quando ele estava de calça social, de camisa social, os irmãos saudavam ele, que quando ele gostava de usar macacão jeans na época, ele era muito menino na época, assim, e ele gostava de usar essas roupas. Ele falava: mas quando eu tô com essas roupas, ninguém me sauda. Aí o irmão olhou para ele, segurou na alça do macacão dele e falou assim: não importa as suas vestes, da onde você veio, que importa como o Senhor te vê e como você é. E foi falando com ele. Aí ele olhou para o meu esposo e falou assim: para você crer que é Deus que está falando com vocês, hoje sua esposa te pediu uma determinada quantia de dinheiro para fazer tal coisa e você falou que você não gostava de dinheiro, que você não ligava, você só queria um emprego para manter você e seu filho que ia nascer. Aí ali nós não viu mais nada, nós começou a chorar muito, ele encostou nós perto da parede do mercado e ele começou a falar e Deus começou a dar guia para ele. Ali eu digo que foi um verdadeiro profeta, porque existe profeta na terra, sim, porque quando Deus usa, a gente sabe quando é o verdadeiro profeta de Deus. E ele falou: eu sou do Paraná e Deus me mandou aqui para falar com vocês, para mostrar para vocês que Deus não é um Deus de brincadeira, para vocês saber que era Deus, que era servir a Deus. E ali ele foi falando e ele deu um recado para nós, falou com a nossa alma. Ele não falou coisas que já tinham acontecido e que nós estávamos passando. Ele falou coisas que ia acontecer, coisas que nós estávamos passando naquele momento, aonde nós estávamos morando, por que nós estávamos morando naquele lugar, que alguém da sua família fez tal coisa para você, foi por isso que você está morando lá, tudo em coisas íntimas que só eu falava com o Senhor. No meu pensamento, eu nunca falei nada para ninguém. Ele tirou as minhas dúvidas, e Deus usou dele para me responder, para falar com a minha alma. Então eu digo para os queridos irmãos que isso faz 20 anos que o Senhor usou deste servo de Deus para falar com a nossa alma, e eu digo que faz 20 anos abaixo de Deus que eu sou sustentada por Deus ter usado este anjo para falar com a nossa alma, porque tudo o que eu passei durante esses anos da minha vida, eu e meu esposo, é coisas que eu passei que Deus já tinha posto na boca desse irmão que eu ia passar. Mas ele falou em parábolas, e hoje, depois de anos que se cumpriu, que tem coisas que a gente passa e a gente não aceita, mas aí eu entendi que tudo o que a gente passa nessa vida, nós não passa sem saber. Deus não permite de um filho dele que serve a ele com verdade em vida, passe as coisas, ou até mesmo quem não é crente, porque Deus ele é o dono da misericórdia. A gente só tem que entender e entender as palavras do Senhor, entender o que o Senhor fala para nós. E só quando nós temos uma comunhão com Ele que nós conseguimos entender. Então já se passou muitos anos e hoje eu digo que ser servo de Deus não é só você ir lá, sentir a presença de Deus grandemente, passar pelas águas do batismo. Ser servo de Deus é você servir a Deus e pedir a Deus a caridade. A caridade tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não suspeita mal. E ali você consegue, você passa tudo que o Senhor fala que você tem que passar. E ali, depois de muitos anos, quando eu entendi que tudo que eu passei, o Senhor já tinha me avisado e que eu tinha que passar, você vê que você passa do outro lado e quando você olha para trás, você fala: Senhor, eu não acredito que eu passei, mas é o Senhor que nos sustenta. E isso fica mais fácil ainda quando a gente entende que Deus nos avisa que vamos passar, porque o Senhor não dá uma cruz para quem não consegue carregar. E ali o Senhor fez grandes obras na nossa vida, o Senhor tem nos sustentado, e eu creio e louvo a Deus por Deus ter usado daquele servo de Deus, que Deus usou dele para falar com a nossa alma. E como eu disse, abaixo de Deus, todas as vezes eu fecho os meus olhos, eu consigo lembrar de tudo que aquele servo de Deus falou para nós. E estamos sendo sustentados por aquelas palavras que saiu da boca daquele servo de Deus, usadas por Deus. E ali o Senhor já começou a fazer as primeiras obras, de obras materiais na nossa vida. Quando o meu filho nasceu, eu trabalhava numa loja e a irmã cuidava dele, ligou para mim e falou que a última fraldinha dele, ela tinha
colocado nele que eu precisava levar um pacote de fralda. E do lado da loja ficava a farmácia e eu pegava lá por quinzena. Só que para eu pegar os pacotes de fralda, eu tinha que pagar o que eu estava devendo lá. E eu lembro que eu tinha um pouco de dinheiro, mas faltava R$ 5 para mim poder pagar. E eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha esse dinheiro. E eu não tinha esse dinheiro para pagar. E ali eu pedi emprestado e sempre Deus usava de uma amiga minha para me emprestar. E nesse dia ela falou assim: Fia, você sabe que quando eu tenho, eu empresto, mas eu não tenho. Pedi para o meu gerente fazer um valinho para mim. E ele sempre foi usado pelo inimigo para me perturbar. Ele olhou para mim e falou assim: Eu não posso fazer. Eu falei: Mas é para comprar a fralda do meu filho, eu não posso. E eu falei: Senhor, o que que eu vou fazer? Daqui a pouco eu tô indo embora. Eu pegava ônibus para ir embora, que eu trabalhava no centro. E eu falei: Senhor Jesus, o que que eu vou fazer? Aí eu encostei ali na bancadinha onde a gente fazia as notinhas. E eu abri aquela gaveta, falei: Ai, Senhor, será que eu não acho nada aqui? Pensei assim na minha mente, mas aí eu achei uma bala, descasquei a bala, né? Na hora que eu fui jogar o papelzinho debaixo da bancada, que ali ficava o lixinho, do lado do lixo, uma nota de R$ 5 dobrada. Eu não enxerguei nada, eu peguei aquela nota, eu saí falando, correndo na loja, mostrando para as pessoas que eu tinha pedido o dinheiro emprestado, falei para o meu gerente, uma alegria me tomou, eu falei: eu achei, os R$ 5 estava debaixo da bancada, perto do lixinho. Aí eu vi que teve gente que se emocionou, mas eu não conseguia pensar, porque eu sei que foi Deus que colocou aquela nota de R$ 5 ali. Eu sei que teve pessoas que se emocionou, aí foi bem nessa hora, já estava na hora de eu ir embora, aí eu passei o meu cartão, peguei aquele dinheiro, fui lá, paguei, peguei o pacote de fralda, comprei, né, para marcar para a próxima quinzena e levei a fralda para o meu filho. Então, para mim, foi uma das primeiras obras que o Senhor começou a mostrar o que que era Deus, assim, as obras que o Senhor fazia na nossa vida, que para mim para muitos pode ser tão pouco, mas para mim foi muito. Eu guardo essa obra e nunca vou esquecer. É uma obra, assim, tem coisas que a gente passa que é só quando formos descer a sepultura que vai se apagar do nosso coração. E depois, também foi passando mais um tempo, depois eu já tinha minha filha, o meu filho, e minha filha, ela estava mais ou menos com 6 meses, saiu um monte de bolinha no corpo dela, como se fosse um sarampo, uma catapora. Levamos ela no médico, e o médico falou assim que não era uma ferida que saiu no corpinho dela, e falou que era para passar uma pomada. Chegamos em casa, meu esposo falou assim: Meu Deus, quando eu não era crente, eu tinha dinheiro para emprestar para os outros, eu tinha dinheiro, eu não ficava sem dinheiro na carteira. Agora que eu fiquei crente, eu não tenho dinheiro para comprar uma pomada de R$ 6 para minha filha. Meu Deus, como que é desse jeito? E começou a falar, mas assim, uma tristeza. Mas ele não murmurou assim, jamais ele falou contra o nome santo do Senhor, nunca. Ele só falou porque uma que ele era novo na graça ainda, fazer entre essas e outras, fazia 2 anos de batizado que nós éramos. E aí eu falei para ele, eu falei assim: não, eu vou pegar os meus passes, eu vou vender. Na época não era cartão, aqui onde eu moro era passe. Eu falei: eu vou pegar os meus passes e vou vender, vou lá buscar na Dona Célia. Como eu não fui trabalhar hoje era dia de pegar os passes, eu vou lá buscar, eu vendo e a gente compra a pomada e compra leite, porque só tem um pouquinho de leite. Aí eu desci a rua e tava escuro e tava chuviscando bem fininho. E eu vi a luz assim, que fica essas luzes da rua. E eu fui conversando com o Senhor, falei: Ah, Senhor, não escuta o que meu esposo falou, ele é novo na sua graça, Senhor, ele não falou por mal, o Senhor sabe que ele é trabalhador, ele sempre foi trabalhador, nunca deixou faltar nada, nem quando ele não era crente, ele sempre foi trabalhador, todo mundo elogia ele, Senhor. E aí agora nós está passando essa prova, nunca nós tem dinheiro, sempre, mas o Senhor nunca deixou faltar nada para nós, mas nós nunca fica com dinheiro, Senhor. E fui falando com Deus. Na hora que eu abaixei a cabeça para passar a valetinha, que era aquela valetinha que fica no meio da rua para poder descer a água, eu falei: ué, pensei comigo, será que é o que eu tô vendo? Na hora que eu voltei para trás, que eu olhei dentro da valetinha, é Deus que me mostrou, porque eu tava andando, olhando para cima, conversando com Deus. Na hora que eu atravessei a valetinha, que eu passei com os pés para cima, assim, pro outro lado, que tava um pouquinho de água, dentro da valetinha, uma nota de R$ 50. Isso aconteceu há 18 anos atrás, uma nota de R$ 50. Peguei aquela nota, conversando com o Senhor, já comecei a chorar. Continuei meu caminho, não comentei nada, fui lá, busquei meus passes, voltei. Cheguei dentro de casa, falei para ele, eu falei: Sérgio, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ele: que foi? Eu falei: dá glória a Deus. Ele: glória a Deus.
Aí eu mostrei o dinheiro para ele falou, foi Dona Célia que te emprestou. Eu falei, não foi, Sérgio, foi Deus que preparou para nós. E contei para ele, ali nós começou a chorar. Aí ele foi, comprou a pomada da minha filha, comprou o leite que estava faltando. E o nome de Deus está sendo glorificado por essas obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Também passando também, sempre, né, sempre essas obras foi uma perto da outra, assim, coisas de meses, de um ano. Nessa época, essa outra obra que eu vou contar agora, eu só tinha meu filho. Eu tinha recebido meu vale, era bem pouquinho. Falei para ele, para meu esposo, quando eu receber meu vale, nós vamos no mercado, vamos comprar as coisinhas que tá faltando, vamos comprar as coisas pro Samuel e ali o senhor vai suprir nossa necessidade. E eu me descuidei, pus a minha bolsinha, minha carteira em cima da onde pega a fruta, tava pegando umas frutas pro meu filho e me descuidei na hora que eu fui passar no caixa. Cadê minha carteira? E eu procurei e eu senti que na hora que eu tava olhando para um rapaz, ele me encarou muito e passou meio desconfiado. Aí na hora veio ele na minha mente. O mercado já estava fechando e eu falei: Meu Deus, cadê meu dinheiro? Era o único dinheiro que eu tinha, pouco, mas era a única coisa que eu tinha, meu vale de um mês, Senhor, de 15 dias, né? E aí eu peguei e fui embora chorando. Eu falei: Senhor, vim para o mercado sem nada, agora eu vou voltar sem nada e sem meu dinheiro. Ali eu não sei se o senhor preparou alguma coisa, eu não me lembro, mas certo é que passando algum tempo, coisa de um mês, 2 meses, eu estava subindo uma rua, uma avenida aqui, onde eu morava, que é uma avenida muito movimentada, é uma avenida muito movimentada, aqui onde se chama Morada do Sol, tem uma avenida Ário Barnabé, tem um lado que sobe, outro lado que desce, mas é uma avenida que é uma das avenidas principal. E ali eu estava subindo, empurrando o carrinho do meu filho, é, eu tava empurrando o carrinho do meu filho. Desculpa, eu não lembro se eu tinha, perdão, Irmandade, eu não lembro se a minha filha já tinha nascido. Porque quando eu perdi a carteira, eu só tinha o meu filho, mas eu não lembro se eu já tinha minha filha. E ali eu tava subindo a avenida, passei de frente a uma loja e passei de frente a um carro. Na hora que eu tava empurrando o carrinho, que eu olhei para baixo, eu vi em uma carreadinha de notas de R$ 50. Quando eu peguei aquele dinheiro, embolei na mão, entrei para dentro de casa, que eu cheguei em casa para contar mais ou menos há uns 18 anos atrás, R$ 400. Aí o Senhor falou para mim: lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias os achará. O inimigo tirou de você o pouquinho que você recebeu, mas estou te retribuindo. O Senhor me deu em dobro, me deu R$ 400. Liguei para meu esposo, falei para ele: Deus fez uma obra. O Senhor, aquele dia que o inimigo tirou aquele dinheiro que eu perdi no mercado, o Senhor preparou R$ 400 para nós. Achei R$ 400. Ali fiquei meia na comunhão, fiquei meia assim, porque eu falei: ai, Senhor, mas eu senti que aquele dinheiro foi Deus que preparou. Então, eu agradeço a Deus por essa obra que o Senhor tem feito também, porque eu creio, eu fiquei meio assim, pensei rápido, eu falei: ah, Senhor, será que esse dinheiro é para ser meu mesmo? Falei: achei na rua, não era de ninguém, mas ninguém foi procurar, mas o Senhor falou para mim no meu coração que esse dinheiro era meu. E passando mais algum tempo também, eu tinha minha filha e meu filho pequenininho. A minha filha acho que estava com quase um ano e meu filho estava com 2 aninhos. E, de novo, o meu esposo estava trabalhando numa firma, a firma estava falindo e não estava pagando os funcionários. Ele ficou mais ou menos uns 3 meses sem receber, aí recebia um mês, ficava 2 meses sem receber. E a gente ficou devendo o aluguel. Ele falou assim: eu nunca gostei de dever, nunca. Para mim, o caráter é acima de tudo. O homem tem que pagar seu aluguel, tem que pagar suas dívidas. E o que, que vai ser de mim? Eu tô devendo aluguel. Ele ia lá, conversava com a dona. E ela entendia, muito caridosa. Ela: não, eu sei que você paga certinho, eu sei que você é trabalhador. Mas mesmo ela falando para ele tinha vergonha. Ele falava que ele não queria ficar dando satisfação de que ele não tinha dinheiro para pagar, porque já fazia quase 3 meses que estávamos devendo aluguel e eu trabalhando para poder manter a casa da maneira que a gente podia. E eu falei para ele, aí ele chegou em casa, ele foi trabalhar naquela semana e chegou em casa contente, falou: Vânia, eu recebi 2 meses de aluguel, de salário que estava atrasado. Aí eu falei para ele: nossa, vamos no mercado comprar as coisas, porque só tem a metade da caixinha de leite. Tô precisando comprar leite que já tá acabando. Só tem um leite e tá pela metade. Aí ele falou pra mim, olhou pra mim,
com aquelas lágrimas descendo do rosto, chega a bochecha dele avermelhou, ele falou para mim assim, Vânia, eu não vou ficar devendo. O Senhor falou para nós, quando nós fomos buscar a palavra aquela vez, que a comida na nossa mesa não ia faltar, que a roupa não ia envelhecer, nem o sapato ia rasgar, mas a prova ia vir ardendo como fogo. O Senhor falou que não ia deixar faltar o que comer. Eu vou pagar o aluguel. Ali eu vi aquelas lágrimas dele descendo grossa. Eu fiquei chorando lá em cima, ele desceu, pagou o aluguel, ele subiu, aí eu já não lembro mais o que aconteceu. Ali eu já era tarde, já era escuro, ela já ia fechar a loja. Nós morávamos em cima de uma loja, ela fechou, ali nós ficamos em paz. No dia seguinte, ele ficou com as crianças, que foi num sábado, e eu fui trabalhar. Quando eu cheguei do serviço, eles estavam dormindo, eu fui lavar roupa, escutei batendo, me chamando lá embaixo. Aí olhei de cima, falei, pode abrir, é que tá encostada. Dela, irmã Vânia, o irmão Sérgio tá aí? Falei, tá. Ela falou, irmã Nice. Aí eu chamei ele, eu falei, peraí. Eu falei, Sérgio, a irmã Nice tá chamando. Aí ele desceu e demoraram para subir. Quando eles foram subindo, era tanta compra, tanta compra, tanta compra, tanta compra, tantas caixas de leite. Eu contei, eu lembro até hoje, dava mais de 11 tipos de mistura. E quando Deus prepara do bom e do melhor. Veio coisas que eu jamais na época tinha condições de comprar. E ali nós começamos a chorar e aí eles foram subindo aquela compra e subia e descia ali, encheu a mesa, encheu a pia, o sofá, o chão, e nós chorando, chorando. E certo é que o Senhor queria, tudo que o Senhor faz é perfeito, que o Senhor mostrou para nós o porquê que eles foram levar a compra para nós, porque na época, quando a obra da piedade supre a necessidade, é o caminhão do mercado que vai suprir a necessidade. E ela falou que ela sentiu de levar a nossa compra na nossa casa, ela e o esposo dela. E aí, depois que eles terminaram de colocar tudo, eles tiraram tudo da sacola e colocou, a maioria das coisas eles tiraram da sacola e colocou em cima da mesa. E dentro da sacola, sobrou uma moedinha de 25 centavos. Ela olhou para ele e falou assim, ó, irmão Sérgio, isso aqui é seu. Sobrou 25 centavos, isso aqui é seu. Aí ela olhou para ele, fixo no olho dele, e falou assim, irmão Sérgio, Deus ouviu o seu clamor. Ali nós começamos a chorar, eu não enxergava mais nada, nem ele, choramos muito, contamos para ela o que tinha acontecido um dia antes, e ali ela também se emocionou muito e falou assim que era só para nós agradecer a Deus, e ali o Senhor supriu a nossa necessidade mais uma vez, e o nome de Deus está sendo glorificado. E daí passou mais alguns anos, assim foi passando muitas coisas, o Senhor tem feito muitas obras, aí quando minha filha estava com 3 e meu filho 5, eu estava desempregada, fiquei desempregada. Aí meu esposo estava trabalhando e meu filho me pediu bolacha, Danone. Eu falei que não tinha. Aí eu comecei a chorar, falei, vamos orar, porque é só Deus para preparar. E aí nós dobrou o joelho para orar, eu, meu filho e minha filha. Na hora que eu levantei da oração, mas não demorou muito, encostou o caminhão do mercado e bateu palma, chamou eu pelo nome. Ali eu olhei e aí eu falei assim, meu Deus, meu Deus. Ali eu não fiquei com vergonha e falei assim, fala filho, fala. Daí ele falou assim, meu filho sempre foi inteligente, ele sempre assim fala muito bem, desde pequenininho ele falou assim, que tinha pedido para mim a bolacha e o Danone, que nós foi orar pro Papai do Céu. E não fazia muito tempo que nós tínhamos orado e Deus preparou. Eu falei, mas foi agora há pouco. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmã, Deus preparou, Deus ouviu sua oração, Deus está te suprindo. Aí eu falei assim, bom, me chamou de irmã, eu falei para ele se ele era crente, aí ele falou assim que era e que Deus tinha suprido a nossa necessidade. Ali ele foi embora, falou que era para mim agradecer a Deus, fomos agradecer a Deus, e o Senhor preparou uma compra muito grande, por vários meses o Senhor nos supriu. Também o nome de Deus está sendo glorificado por todas essas obras que o Senhor tem feito na nossa vida, com a graça e misericórdia do Senhor. Também aproveitando essa oportunidade, teve uma época que eu estava passando uma prova muito difícil, os meus filhos também eram pequenos, era bem pequenininho, e minha cunhada morava aqui perto de nós, vizinha Elias Fausto, ali nós fomos na casa dela passear, no final de semana, mas eu estava muito atribulada, muito chateada, eu passava muita parte difícil com meu pai, com a minha mãe. Aí eu sempre falava, nossa, os filhos dão trabalho para os pais, mas no meu caso é o contrário, os pais dão trabalho para os filhos, que no caso eram os meus pais, dava trabalho para mim. E ali eu sempre passei partes difíceis com eles,
E eu estava numa luta, numa angústia muito grande, estava passando uma parte difícil também com meu esposo, ali eu estava revoltada. E aí, meu esposo falou assim, se minha cunhada podia ficar com os meus filhos para a gente para a igreja congregar, e fomos caminhando, e eu conversando com ele, reclamando, e eu estava numa parte tão difícil, e a Irmandade me perdoe, o Senhor Jesus me perdoe, que eu já pedi tanto perdão para Deus, mas eu estava tão revoltada, eu fui indo para o meio do caminho, eu falei assim, eu não sei por que o Senhor não me leva, por que o Senhor não me leva logo, porque eu não aguento mais viver e ficar passando por isso. Já passo prova com meu pai, passo prova com a minha mãe, agora passar prova com você também, eu não aguento mais de ficar passando prova. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não me recolhe logo? E ali eu fui falando, e eu não lembro o que eu falei, eu só sei que eu lembro que eu falei essa parte, chegamos lá na igreja e ele ficou quietinho, só escutando, e ele sentou lá na frente, eu sentei no último banco. E entrei dentro da igreja, um irmão, que depois eu fui perguntar, fui querer saber quem era esse irmão, e falaram o nome dele para mim, um irmão assim, que ele fala bem baixinho, tão baixinho que não dava para ouvir muito ele falar, e ele teve o andamento do culto na palavra, ele começou a falar muito direcionado aos irmãos. Aí eu falei, Senhor Jesus, como é que eu vou saber, Senhor? Olha o jeito que eu entrei, eu vou sair como, Senhor? Se nem com as irmãs, o irmão está falando, o Senhor está falando do irmão, está direcionado mais às irmãs, e baixei a cabeça, e ele conversando. E eu num desespero naquele banco, porque o Senhor sabe a aflição que eu estava. Aí, de repente, esse irmão, a voz dele parecia a voz de um leão. Ele apontou o dedo para o lado das irmãs e falou, irmã, mas com uma voz de autoridade. E falou bem alto, você veio para o meio do caminho e falou para o Senhor que você queria descer à sepultura? Você está pedindo a morte para o Senhor? Pois o Senhor te anuncia, ele foi perseguido desde o ventre de sua mãe. Você fala que você está cansada de passar prova? Pois o Senhor te anuncia, comei e bebei, porque muito longa será a sua jornada. Você vai passar momento de tristeza e momento de alegria, momento de tristeza e momento de alegria. Se você não tivesse com a prova no seu calcanhar, se você não entrasse aqui provada, você não estava aqui hoje, você não estava mais. Então, que para mim servir a Deus, eu ia descer a sepultura com a prova no meu calcanhar. Ali, Senhor Jesus, eu entendi, eu temi muito, e o meu esposo dando glória a Deus bem altão, eu abaixei a cabeça, porque parecia que estava todo mundo olhando para mim, parecia que todo mundo sabia que era eu, e depois eu me senti envergonhada, e aí eu pedi perdão para Deus, aí eu entendi, eu falei, Senhor, vou descer a sepultura com a prova no meu calcanhar. Aí eu lembro que eu conversei com o Senhor, eu falei, Senhor, mas eu só vou passar tristeza? Aí Deus usou do irmão no púlpito e ele fazia gestos com as mãos e falava assim, você vai passar momento de tristeza e alegria. E quando ele falava tristeza, os braços dele abria bem grandão. Quando falava alegria, já era um espacinho dos braços dele, já diminuía. Então o Senhor me fez entender que por tudo que a gente passa, às vezes a gente está feliz, daqui a pouco já vem alguma coisa para nos abater, que às vezes somos abatidos por pessoas da nossa família, do sangue do nosso sangue, mas é porque para servir a Deus, o Senhor não falou que o caminho ia ser largo, o Senhor fala que o caminho é estreito, o Senhor ele é tão verdadeiro e puro, que em nenhum momento ele fala pra gente que para servir a Deus o caminho é largo. Ele promete para nós que se formos filhos firmes e fiéis, ele dará a coroa da vida eterna para nós. Então é isso, querida Irmandade, que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu agradeço o Senhor por tudo. Tenho mais coisas para falar, mas creio que é só isso que o Senhor tem pedido para mim falar agora, para relatar, querida Irmandade, que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, que o nome do Senhor Jesus seja sempre eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.